Queridos amigos, começo com uma pergunta que arde em nossos corações. Quantas vezes, ao longo de sua vida, você sorriu para alguém, apertou a mão dessa pessoa com calor e amizade, apenas para descobrir mais tarde que, por trás desse sorriso, havia veneno? Quantas vezes você confiou em uma voz suave e acolhedora, apenas para perceber que, por trás dessas palavras gentis, havia um coração cheio de inveja, traição e destruição. Vivemos em um mundo onde nem todo rosto é o que parece, nem toda palavra é o que proclama, e nem toda mão estendida está realmente querendo levantar você. Algumas mãos se estendem para puxá-lo para baixo. Alguns sorrisos são máscaras, e algumas palavras são facas disfarçadas de veludo. Se você não aprender a distinguir as pessoas más, acabará entrando em armadilhas disfarçadas de amizade. Pessoas más não vêm sempre com chifres ou olhos vermelhos, como nas histórias antigas. Não. Amigos, muitas vezes elas chegam disfarçadas de charme, elogios e uma luz falsa. Elas se misturam ao seu círculo. Sentam-se à sua mesa, batem palmas quando você vence, mas secretamente torcem contra o seu sucesso. Elas estão ao seu lado durante o dia, mas à noite elas sussurram sobre a sua queda. E se você não treinar seus olhos, seu coração e seu espírito para identificá-las, você vai continuar convidando seus inimigos para a sua vida, pensando que são amigos. Deus deu a você a capacidade de ver além da superfície, mas muitas vezes ignoramos os sinais de alerta porque estamos cegos pela bondade, enganados pelas palavras ou desesperados por companhia. Não se engane, pessoas mas existem, e elas entram em sua vida com um sorriso, mas com a intenção de roubar, destruir e drenar sua luz. Algumas querem sua paz, outras sua prosperidade, e algumas simplesmente querem impedi-lo de cumprir o plano que Deus tem para a sua vida. Amigos, a vida nos ensina que precisamos aprender a discernir, a separar o que é bom do que é ruim, o que é verdadeiro do que é falso. Discernimento não é apenas uma habilidade humana, é uma dádiva que Deus nos dá, para que possamos perceber o que está além da superfície. Se você não cultivar essa habilidade espiritual, ficará vulnerável às mentiras e manipulações que as pessoas más tentam esconder sob palavras suaves e comportamentos agradáveis. O discernimento é mais do que simplesmente sentir que algo não está certo. É ouvir a voz de Deus, que sussurra em nossos corações e nos dá a sabedoria para enxergar a verdade. Deus não quer que você viva uma vida cheia de engano, ou que caia em armadilhas criadas por aqueles que querem prejudicá-lo. Ele lhe deu uma bússola interna, um alarme que soa quando algo está errado. Porém, muitas vezes ignoramos esse alarme, dizendo para nós mesmos: talvez eu esteja imaginando coisas ou mesmo, mas ele ou ela parece tão legal. É fácil cair na armadilha da ilusão, mas Deus quer que você veja com os olhos da fé, que você sinta no fundo do seu coração quando algo não é certo. Jesus nos ensinou a prestar atenção aos frutos de uma pessoa. Não se deixe enganar pelas palavras doces e os gestos gentis. A verdadeira natureza de alguém é revelada ao longo do tempo, nas ações e não nas promessas vazias. Se alguém promete fidelidade, mas nas horas difíceis desaparece, isso é um sinal claro de que algo não está certo. Se alguém diz que ama a verdade, mas
distorce os fatos para benefício próprio. Essa pessoa está mostrando sua verdadeira face. Deus permite que vejamos esses sinais, mas é preciso estar em sintonia com Ele para perceber. Não ignore esses sinais pequenos e sutis. Osh vezesh. O que parece uma pequena contradição é, na verdade, uma pista importante sobre o caráter de alguém. E acredite, se você não prestar atenção, poderá passar anos em relações tóxicas, confiando em quem não merece sua confiança e desperdiçando o seu tempo e energia com aqueles que estão secretamente tentando destruí-lo. Meus amigos, uma das lições mais importantes que podemos aprender na vida é a diferença entre aqueles que realmente desejam o nosso bem e aqueles que estão apenas à procura de nos explorar ou nos derrubar. Muitas vezes, as pessoas más se apresentam como amigas, mas seus corações estão cheios de intenções impuras. Elas podem até se aproximar com palavras de apoio, com gestos amáveis, mas suas ações demonstram outra coisa. Por outro lado, as pessoas boas, as pessoas verdadeiras, são aquelas que permanecem ao seu lado não apenas nos momentos de glória, mas também nos momentos de dificuldade. Elas se alegram com seu sucesso e, mais importante, genuinamente desejam o seu bem, sem esperar nada em troca. Deus nos deu a capacidade de perceber as intenções dos outros, mas é necessário cultivar essa habilidade. As pessoas boas não se preocupam com o que você pode oferecer em troca de sua amizade. Elas se importam com o que você é. Elas têm a capacidade de amar sem esperar, de ajudar sem manipular, de apoiar sem buscar controle. Por outro lado, as pessoas más costumam se aproximar para tirar algo de você, seu tempo, sua energia, suas bênçãos, ou até mesmo seu espírito. Elas não estão interessadas no que você tem a oferecer, mas sim no que podem extrair de sua vida. Mas como podemos identificar essas diferenças? Preste atenção nos pequenos detalhes. Veja como as pessoas reagem quando você compartilha suas vitórias. Os verdadeiros amigos se alegram com você, celebram suas conquistas e encorajam sua jornada. Já as pessoas falsas, por mais que sorram e se mostrem amáveis na frente, podem demonstrar sinais de inveja ou até mesmo de ressentimento quando você alcança algo importante. Aplaudem com a boca, mas seu coração está distante, cheio de amargura. Por isso, é fundamental que você aprenda a distinguir as pessoas verdadeiras das falsas. Não se deixe enganar por palavras bonitas e gestos ensaiados. Olhe mais profundamente. A verdadeira amizade se revela nas ações cotidianas, na sinceridade, na consistência. Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá os sinais necessários para perceber quem está ao nosso lado com boas intenções e quem está apenas esperando o momento certo para nos trair. Queridos amigos, hoje quero falar sobre algo que pode ser difícil de perceber, mas que é fundamental para a nossa proteção, os sinais de engano. Muitas vezes, as pessoas más não veem de maneira óbvia. Elas se escondem por trás de palavras agradáveis e atitudes gentis. Mas é importante lembrar que o engano nunca é algo que se sustenta por muito tempo. A mentira, por mais bem elaborada que seja, eventualmente revela sua verdadeira face. Uma das características mais comuns de uma pessoa que engana é a contradição entre suas palavras e ações.
eles podem prometer lealdade. Mas quando a pressão aparece, simplesmente desaparecem. Eles podem dizer que amam a verdade, mas distorcem os fatos para se beneficiarem. Observe, com atenção, quando alguém elogia você publicamente, mas depois fala mal de você nas costas. A verdade nunca pode ser disfarçada por muito tempo. E uma pessoa que fala de forma doce, mas age de maneira contrária, está claramente mostrando o seu verdadeiro caráter. A mentira pode ser como uma sombra, algo que segue a pessoa e tenta se esconder. Mas com o tempo, a luz da verdade sempre a revela. Você pode começar a perceber pequenos sinais, uma mudança de atitude em momentos cruciais. Um sorriso que não chega aos olhos, um gesto que parece falso. Esses pequenos detalhes são os alertas de Deus, que nos dão o discernimento necessário para perceber quando estamos sendo enganados. Lembre-se, uma pessoa verdadeira pode cometer erros, mas sua essência se mantém firme. Ela não muda com o vento. Ela não se adapta à conveniência. Já uma pessoa que engana mudará de comportamento de acordo com a situação, sempre tentando manipular a situação em seu favor. A verdade e a consistência sempre andam juntas. Se alguém é inconsistente em suas palavras e atitudes, essa é uma das maiores bandeiras vermelhas que podemos ver. Nunca ignore essas pequenas contradições. Meios amigos, elas podem parecer insignificantes no começo, mas, se não forem reconhecidas, podem se transformar em grandes problemas no futuro. A mentira nunca tem o poder de durar para sempre. Ela pode até ter sucesso por um tempo, mas a verdade sempre prevalece. Confie em seus sentidos e, mais importante ainda, confie em Deus, que sempre nos guia para a luz da verdade. Meus amigos, há algo muito perigoso e destrutivo que, infelizmente, encontramos muitas vezes em nossas vidas. A inveja. Ela é como uma semente amarga plantada no coração, que cresce e corrói a alma de quem a alimenta. Pessoas que são dominadas pela inveja não conseguem se alegrar com o sucesso dos outros. Elas veem a prosperidade dos outros não com admiração, mas com ressentimento. E essa inveja, muitas vezes, se disfarça de comentários inofensivos ou até de atitudes gentis. Mas, na realidade, está sempre tentando destruir aquilo que é bom. É importante perceber, quando alguém, ao ouvir sobre suas conquistas, começa a se tornar silencioso, ou quando o sorriso dele se transforma num gesto tenso, cheio de amargura, isso não é timidez. É a inveja que se esconde atrás de uma máscara de cordialidade. Quando você compartilha uma vitória com alguém e eles não podem celebrar junto com você, isso é um sinal claro de que algo não está certo. A inveja não pode se regozijar com o bem que acontece a outros. Ela se esconde, se recusa a se alegrar. O problema da inveja é que ela pode se disfarçar de algo mais sutil, como uma crítica disfarçada, uma brincadeira que, na realidade, está tentando minar o seu valor. Ela pode parecer inofensiva, mas suas consequências são devastadoras. Uma pessoa invejosa não consegue ser verdadeiramente feliz por você. Ela se sente ameaçada pela sua luz, pela sua elevação. E quanto mais você cresce, mais a inveja se intensifica, até que a pessoa começa a agir de maneiras que você não esperava. Fofocas, críticas nas costas ou até sabotagem silenciosa. Deus nos ensina a amar e a nos alegrar com os outros, a compartilhar das alegrias e conquistas
Quando alguém é incapaz de se alegrar sinceramente com suas vitórias, isso é um sinal de que essa pessoa não tem um coração puro. O invejoso sempre se sente inferiorizado. Como se o sucesso dos outros diminuísse o seu próprio valor. Mas a verdade é que o sucesso de um irmão nunca diminui o seu valor. Deus tem um plano único e precioso para cada um de nós. E as vitórias de uns não anulam as vitórias de outros. Portanto, quando você perceber esses sinais de inveja, não ignore. Eles podem parecer pequenos no começo, mas podem causar muitos danos à sua paz e ao seu progresso. Proteja-se daqueles que não conseguem se alegrar com você, daqueles que não conseguem ver a sua felicidade sem sentir que a deles está sendo tirada. Pessoas assim não são suas amigas. Elas estão ali para ferir, para arruinar a sua paz e seu sucesso. Meus queridos amigos, um dos maiores perigos que enfrentamos em nossas vidas são as pessoas manipuladoras. Elas são mestres em distorcer a verdade, em usar nossas emoções contra nós mesmos. Pessoas que manipulam, sabem como mexer com a nossa compaixão, fazem com que nos sintamos culpados por algo que não fizemos, ou até nos convencem de que somos os culpados por algo que não temos culpa alguma. Elas fazem isso de forma tão sutil que muitas vezes não percebemos o que está acontecendo até já ser tarde demais. A manipulação é uma forma disfarçada de controle. A pessoa manipuladora não vai dizer diretamente o que quer, em vez disso. Ela usa suas palavras e ações para criar um ambiente de confusão e culpa. Elas tentam colocar a responsabilidade nas suas mãos, fazendo com que você duvide de si mesmo, das suas ações e até das suas intenções. Elas distorcem a verdade, colocando uma dúvida sutil em sua mente. Será que eu realmente fiz o que estou sendo acusado de fazer? Será que fui eu quem causou esse problema? O problema com a manipulação é que ela corrói a nossa confiança. Ela mina a nossa paz, fazendo com que nos sintamos inseguros e culpados sem razão. Muitas vezes, essas pessoas se fazem de vítimas, mesmo quando são elas que nos ferem, e nos obrigam a pedir desculpas por algo que nunca fizemos. Elas nos fazem sentir que somos responsáveis por algo que está além do nosso controle. Deus nunca quis que vivêssemos sob o peso da manipulação. Ele não nos criou para sermos vítimas de outras pessoas, mas sim para vivermos em liberdade, guiados pela verdade e pela justiça. Quando a paz é tirada de nós, quando nossa confiança é destruída e nossa mente é invadida pela confusão, é um sinal claro de que estamos lidando com a influência do mal. Não ignore esses sinais. Deus quer que você viva com clareza, com paz e com confiança em sua própria identidade. Se alguém em sua vida constantemente cria situações que fazem você duvidar de si mesmo, ou se sente no direito de controlar suas ações e sentimentos, é hora de repensar essa relação. Não permita que ninguém use a sua bondade contra você. A manipulação pode se disfarçar de preocupação ou de amor, mas a verdade é que ela está sempre tentando controlar e dominar. Não permita que isso aconteça. Queridos amigos, hoje falaremos sobre um dos hábitos mais destrutivos que muitas vezes passamos por cima sem perceber: a fofoca. A fofoca é como um veneno disfarçado de conversa casual. Ela destrói relacionamentos, divide amigos e cria uma atmosfera de desconfiança onde antes havia harmonia. As pessoas que se dedicam a espalhar fofocas são mestres em espalhar sementes de divisão. Elas adoram falar sobre a vida dos outros, expor suas fraquezas, e muitas vezes fazem isso com prazer, como se estivessem contando algo inofensivo. No entanto, as consequências da fofoca são profundas e duradouras.
Se alguém vem até você para falar mal de outra pessoa, saiba que essa mesma pessoa fará o mesmo com você quando as circunstâncias mudarem. A fofoca é uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que desejam semear a discórdia, ao espalharem rumores. Essas pessoas minam a confiança entre os indivíduos e criam divisões que podem ser difíceis de curar. Não há nada mais destrutivo para uma comunidade, seja no trabalho, na igreja ou entre amigos, do que a fofoca. Ela quebra os laços de união e cria um ambiente onde ninguém pode confiar totalmente em ninguém. O que é mais perigoso ainda é que muitas vezes a fofoca começa disfarçada de preocupação ou de informação útil. Alguém pode vir até você e dizer: eu não quero que você se machuque, mas você sabia de tal coisa sobre fulano? Essa forma disfarçada de fofoca é ainda mais traiçoeira, porque faz você sentir que está sendo protetor ou preocupado, quando na verdade está apenas alimentando a discórdia. Essas pequenas informações podem não parecer muito no início, mas elas abrem portas para um ciclo de desconfiança e mágoas. Deus nos ensina que a nossa língua tem o poder de dar vida ou morte. O que falamos tem um impacto profundo nas pessoas ao nosso redor. Se você perceber que alguém está constantemente espalhando fofocas, não se deixe envolver. Lembre-se, quem fala mal dos outros para você, provavelmente falará de você para os outros. A fofoca nunca leva a algo bom. Ela destrói relacionamentos, rouba a paz e enfraquece o espírito. A Bíblia nos ensina que a verdade e a sinceridade devem ser os pilares das nossas palavras. Deus quer que edifiquemos uns aos outros com nossas palavras. Que sejamos construtores de pontes, não de muros. Ao invés de ouvir e espalhar fofocas, devemos praticar a compaixão, o perdão e a confiança. Quando alguém tentar arrastar você para esse ciclo de fofoca, mantenha-se firme na verdade. Seja cuidadoso com suas palavras e lembre-se sempre de que a paz e a unidade são mais valiosas do que qualquer informação negativa. Meus queridos amigos, hoje precisamos refletir sobre algo que muitas vezes nos engana, as aparências. Vivemos em um mundo onde a imagem, a primeira impressão e o que é visível à nossa frente tem um grande poder. Mas devemos lembrar que as aparências podem ser traiçoeiras. Nem tudo que parece ser bom e verdadeiro realmente é. A falsa aparência é uma das maiores armas que o mal usa para enganar os inocentes e distrair os corações sinceros. As pessoas más frequentemente sabem como se disfarçar. Elas sabem como usar as palavras certas, como vestir a roupa certa e até como se comportar para ganhar a confiança dos outros. Elas são mestres em criar uma fachada de bondade, lealdade e honestidade. No entanto, o que está por trás da máscara que elas usam é algo muito diferente. Elas podem até fazer você acreditar que são pessoas dignas de sua confiança, que querem o seu bem, mas, no fundo, estão apenas esperando o momento certo para revelar suas verdadeiras intenções. A Bíblia nos ensina que Deus vê o coração, enquanto o homem se foca na aparência. Por mais que possamos ser atraídos pela fachada, é o coração de uma pessoa que revela a sua verdadeira natureza. Alguém pode ser amável e sorridente na frente de todos, mas se seus pensamentos, seus sentimentos e suas intenções são maus, isso logo será revelado. A máscara pode durar por um tempo, mas com o tempo, a verdadeira face aparecerá. Eu sei que em nossa vida cotidiana, muitas vezes somos atraídos por uma boa aparência ou por uma pessoa que parece ter tudo sob controle, mas a verdadeira prova de uma pessoa está em como ela age nos momentos mais difíceis. Uma pessoa que realmente tem um coração puro
não precisa de um disfarce. Ela é consistente em suas palavras e ações. E sua bondade vem de dentro, não de uma tentativa de agradar os outros ou conquistar favores. Por isso, meus amigos, não se deixe enganar pela aparência. Não permita que a falsidade envolva seu coração. Quando alguém tentar manipular a sua confiança, seja cuidadoso. Deus nos dá a capacidade de discernir o que é real e o que é falso. E é por isso que precisamos estar em sintonia com Ele, para que possamos ver além da máscara. Lembre-se sempre de que a verdadeira luz de uma pessoa não pode ser escondida por muito tempo. Quando alguém tem um coração puro, essa luz brilha por si só. E quando alguém tem más intenções, isso também será revelado pela sua maneira de agir. Mesmo que tudo o que você veja à primeira vista seja uma máscara de bondade. Meus amigos, hoje quero falar sobre algo muito importante para a nossa saúde emocional e espiritual. A necessidade de estabelecer limites claros em nossas relações. Vivemos em um mundo onde as pessoas muitas vezes se sentem no direito de invadir o espaço do outro, de ultrapassar os limites pessoais, sem nem perceber o mal que isso pode causar. Porém, Deus nos ensinou que devemos proteger aquilo que é precioso em nossa vida. E parte disso envolve estabelecer fronteiras saudáveis com as pessoas ao nosso redor. Os limites não são uma forma de rejeitar as pessoas ou viver de maneira isolada. Ao contrário, eles são uma forma de honrar a si mesmo e a Deus, protegendo o seu coração. Sua paz é sua energia. Quando você permite que as pessoas ultrapassem seus limites, você está dando permissão para que elas afetem sua vida de maneira negativa. Pessoas que não respeitam seus limites podem manipular você, drenando sua energia e sua paz de maneira silenciosa e constante. E o mais perigoso, muitas vezes isso acontece sem que você perceba até ser tarde demais. Deus não nos criou para viver sob controle de outras pessoas. Ele nos deu liberdade. Mas essa liberdade deve ser protegida com sabedoria. Quando você estabelece limites saudáveis, você está simplesmente dizendo: eu me respeito. E eu respeito você. Mas há coisas que são sagradas na minha vida que não podem ser invadidas. Isso é vital para manter a integridade do seu espírito e para garantir que você não se perca no meio de relacionamentos tóxicos. Eu sei que é. Muitas vezes temos medo de estabelecer esses limites. Nos sentimos culpados, achamos que estamos sendo egoístas ou insensíveis. Mas, na verdade, estabelecer limites é um ato de amor próprio e de respeito por Deus. Ele nos chama a cuidar de nossa vida espiritual, emocional e física. E isso inclui proteger nossos relacionamentos de influências negativas e de pessoas que não têm boas intenções. Se alguém na sua vida está constantemente ultrapassando os seus limites, manipulando suas emoções ou roubando sua paz, é hora de estabelecer uma fronteira clara. Não tenha medo de dizer não quando necessário. Não tenha medo de se afastar de situações que não lhe fazem bem. Lembre-se, você tem a autoridade de Deus para proteger sua vida e sua paz. Queridos amigos, hoje vamos refletir sobre algo que tem se tornado cada vez mais comum em nosso mundo: a falta de moralidade. Vivemos uma sociedade onde os valores e princípios muitas vezes são descartados em nome do prazer imediato, da conveniência ou da busca por poder. Mas, como cristãos, devemos entender que a moralidade é essencial para uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus. A falta de moralidade não apenas destrói o caráter,
mas também enfraquece a nossa relação com Deus e nos afasta de nossa verdadeira identidade. Quando uma pessoa vive sem princípios, sem respeito pelos outros e pela verdade, ela abre espaço para a destruição. A falta de moralidade se reflete em atitudes egoístas, em ações que buscam apenas satisfazer os desejos pessoais, sem se importar com o impacto que isso terá nas outras pessoas. Uma pessoa que não tem um senso de moralidade acaba fazendo escolhas que prejudicam a si mesma e aos outros ao seu redor, sem nem perceber a gravidade de suas ações. Deus nos chamou para viver em santidade e justiça, não em busca de prazeres momentâneos, mas em busca de uma vida que reflita seu amor e sua verdade. Quando seguimos os seus mandamentos, estamos construindo uma vida sólida, protegida dos danos que a falta de moralidade pode causar. A moralidade não é algo antiquado ou desnecessário, pelo contrário, é a base de uma vida equilibrada e cheia de paz. Sem ela, corremos o risco de nos perder, de sermos levados por nossas paixões e desejos que, muitas vezes, nos conduzem à destruição. Uma das marcas da falta de moralidade é a falta de responsabilidade. Pessoas que não têm moralidade evitam assumir a responsabilidade por suas ações, muitas vezes justificando seus erros ou projetando a culpa nos outros. Elas vivem num ciclo de negação e engano, incapazes de reconhecer suas falhas e, portanto, incapazes de mudar. Isso não é apenas prejudicial para elas mesmas, mas também para todos ao seu redor. Um coração sem moralidade se torna insensível às necessidades dos outros e ignora as consequências de seus atos. Portanto, meus amigos, não podemos negligenciar a importância da moralidade em nossas vidas. A verdadeira liberdade vem quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, quando buscamos a verdade, a justiça e o amor em tudo que fazemos. A moralidade nos guia para um caminho de paz, harmonia e relacionamento sincero com os outros. Quando vivemos com moralidade, estamos alinhados com a vontade de Deus. E isso nos fortalece para enfrentar qualquer desafio. Meus queridos amigos, ao longo da nossa jornada, encontraremos muitas pessoas em nossa vida, mas nem todas elas são destinadas a permanecer. Algumas delas chegam para nos ensinar lições valiosas, enquanto outras estão ali para causar danos e distrair-nos de nosso propósito. Hoje, quero falar sobre a importância de identificar e nos libertar de relações tóxicas, aquelas que não nos edificam, mas nos arrastam para baixo. Relações tóxicas podem se disfarçar de amizade, amor ou companheirismo. Muitas vezes, as pessoas que são negativas ou destrutivas entram em nossas vidas de forma sorrateira, com palavras doces, promessas e gestos de bondade. Mas, com o tempo, percebemos que essas relações só nos drenam, que nos sentimos mais fracos, confusos ou até tristes depois de interagir com essas pessoas. Elas manipulam nossas emoções, nos fazem sentir culpados ou nos impedem de seguir nosso verdadeiro caminho. Essas pessoas não são amigas verdadeiras, são invasoras de nossa paz. Deus nos ensina que devemos amar uns aos outros, mas também nos chama a ser sábios em nossas escolhas. Ele deseja que nos cercamos de pessoas que nos encorajam, que nos ajudam a crescer e que respeitam o nosso espaço e nossos sentimentos. Não podemos dar nossa confiança a qualquer um que entre em nossa vida.
sem antes perceber se suas intenções são puras e honestas. Pessoas tóxicas têm a capacidade de disfarçar suas verdadeiras intenções. Se não tomarmos cuidado, podemos nos perder em suas redes de manipulação. Quando alguém está constantemente nos fazendo mal, seja por palavras, ações ou atitudes, é hora de avaliar se essa pessoa realmente tem um lugar em nossa vida. Osh, Vezesh. Temos medo de deixar alguém ir embora, especialmente se essa pessoa esteve conosco por muito tempo. Mas é importante lembrar que, muitas vezes, Deus nos remove pessoas da nossa vida porque Ele sabe que elas não têm boas intenções para conosco. Ele nos protege ao nos afastar dessas influências negativas. A verdadeira amizade e o verdadeiro amor não nos machucam. Eles nos fortalecem. Eles nos impulsionam a ser melhores, a fazer o bem e a crescer em nossa fé e em nossos propósitos. Quando nos libertamos de relações tóxicas, abrimos espaço para Deus trazer pessoas que realmente agregarão valor à nossa vida, que nos ajudarão a caminhar em seu propósito. Lembre, amigos, de que não é um ato de egoísmo afastar-se de alguém que constantemente nos prejudica. Na verdade, é um ato de autocuidado e, muitas vezes, um ato de obediência a Deus, que quer nos proteger de toda forma de mal. Se alguém em sua vida está drenando sua energia, manipulando você ou tentando afastá-lo de seu propósito, é hora de reavaliar essa relação. Livre-se da toxina que está envenenando sua alma e permita que a paz de Deus reine em seu coração. Queridos amigos, hoje vamos falar sobre um tema profundo e essencial para a nossa paz interior: o perdão. Perdoar é um ato de grande poder e libertação, mas também é um dos maiores desafios que podemos enfrentar. Quando alguém nos fere, seja com palavras ou ações, sentimos a dor e a raiva, e muitas vezes somos tentados a guardar rancor ou a exigir justiça pela nossa própria força. No entanto, Deus nos ensina que o perdão não é apenas uma escolha, mas um comando dele para nossas vidas. O perdão nos liberta, mas ele deve ser acompanhado de discernimento, pois não podemos confundir perdão com ingenuidade. Perdoar não significa permitir que a pessoa que nos feriu continue agindo da mesma maneira. O perdão é um processo interno que libera a nossa alma da amargura, mas isso não implica em aceitar mais uma vez a dor causada pela mesma pessoa. Deus nos chama a perdoar para que possamos ser livres, mas também nos chama a ser sábios em nossas relações. Ao perdoar, abrimos nosso coração para curar as feridas, mas isso não significa que devemos manter em nossas vidas aqueles que, de maneira constante, nos prejudicam. O discernimento é essencial quando falamos sobre perdão. Perdoar alguém que nos feriu não significa que devemos continuar a confiar automaticamente nessa pessoa ou manter ela em nosso círculo íntimo. O discernimento nos ajuda a entender a diferença entre perdoar e continuar permitindo que alguém nos machuque. Há pessoas que repetidamente nos fazem mal e não demonstram arrependimento. E, nesses casos, o perdão não deve ser confundido com a permissão. Para continuar a mesma dinâmica tóxica, Deus nos dá discernimento para que possamos distinguir quando é hora de perdoar e quando é hora de proteger nossa paz e nosso coração. O perdão é uma maneira de nos libertarmos da prisão da raiva e do rancor. Mas a proteção da nossa vida emocional e espiritual é igualmente importante.
Não devemos permitir que a falta de sabedoria nos faça abrir portas para mais dor. Quando alguém nos fere repetidamente, Deus nos dá a sabedoria para estabelecer limites e afastar-nos de quem não está disposto a mudar. O perdão não significa cegueira diante do mal. Ele nos dá a capacidade de amar mesmo as pessoas que nos prejudicaram, mas também nos dá discernimento para que não sejamos levados a viver continuamente sob a sombra da manipulação ou do abuso. O perdão é para a nossa libertação. Mas discernir o que é melhor para a nossa saúde emocional e espiritual também é uma responsabilidade que devemos assumir com coragem. Meus amigos, ao longo da nossa caminhada, encontramos diversas pessoas que, de maneira sutil, tentam nos tornar dependentes delas. Algumas podem se aproximar com intenções aparentemente boas, oferecendo ajuda, apoio e carinho, mas a verdade é que nem toda ajuda é genuína. Há pessoas que se aproximam não para edificar, mas para fazer você se sentir dependente delas, para que, ao longo do tempo, elas possam exercer controle sobre sua vida. A dependência emocional é um dos maiores riscos que corremos nas nossas relações. Pessoas que tentam nos fazer depender delas, seja emocionalmente, financeiramente ou espiritualmente, estão buscando controle sobre nossa vida. Elas se tornam como correntes invisíveis que nos mantêm presos a elas. E muitas vezes isso é feito de forma tão sutil que mal percebemos até estarmos completamente presos. Esse tipo de relacionamento não é saudável. E, mais importante, não é o plano de Deus para nós. Deus nos criou para viver com liberdade. Ele nos dá a graça de sermos fortes e autossuficientes em nossa caminhada, guiados pela sua sabedoria. Quando alguém tenta fazer você depender dela, seja de forma emocional ou material, você perde a sua capacidade de agir de forma independente e confiar em Deus. A verdadeira liberdade vem quando aprendemos a viver para agradar a Deus, não para agradar a pessoas que buscam nos manipular. No entanto, é importante entender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Todos nós precisamos uns dos outros em muitos momentos da vida. A questão não é buscar ajuda, mas identificar quando essa ajuda se transforma numa maneira de nos controlar ou de enfraquecer nossa confiança em Deus. As relações saudáveis são aquelas onde existe respeito pela independência do outro, onde podemos nos apoiar mutuamente sem que isso nos torne vulneráveis a manipulações ou influências negativas. Se você perceber que alguém está tentando tornar você dependente, seja de suas palavras, ações ou presença, é hora de fazer uma pausa e refletir sobre essa relação. A dependência emocional não é um caminho de paz ou de saúde. Deus nos chama a ser fortes e confiantes nele, e não a viver à sombra de outras pessoas que não têm o seu melhor interesse em mente. Lambras, amigos, que a verdadeira independência vem de uma confiança plena em Deus. Quando você está firme na sua verdade, você não precisa que ninguém dite sua vida ou suas escolhas. Você é livre para viver a vida que Ele planejou para você. Sem mamaras, sem manipulação e sem medo. Meus queridos amigos, hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios que enfrentamos nas relações humanas. Lidar com as acusações injustas. Não há dor maior do que ser acusado de algo que não fizemos ou ser mal interpretado por nossas intenções puras. Infelizmente, muitas vezes, pessoas com más intenções se aproveitam da nossa bondade, distorcem nossas palavras e ações e tentam nos colocar em uma posição de culpa,
mesmo quando não somos responsáveis por nada. Esse tipo de acusação não é apenas doloroso, mas também pode abalar nossa confiança, nossa paz e nossa alegria. A injustiça, muitas vezes, é um dos maiores ataques que podemos sofrer, mas, como cristãos, precisamos entender que, mesmo quando somos injustiçados, Deus está conosco. Ele é o nosso defensor e Ele conhece os nossos corações, as nossas intenções e a verdade de nossas ações. Quando alguém nos acusa injustamente, a primeira reação pode ser o desejo de defender nossa reputação, de esclarecer a verdade imediatamente. No entanto, precisamos lembrar que Deus é quem nos justifica. Muitas vezes, as pessoas não vão entender nossos motivos. E tentar convencer aqueles que estão nos acusando pode ser um esforço fútil. O que Deus deseja de nós é que, mesmo diante da acusação, mantenhamos a paz em nosso coração, que não sejamos guiados pela raiva ou pelo desejo de vingança, mas pela fé e pela confiança em sua justiça. A Bíblia nos ensina que a justiça de Deus é perfeita. Ele sabe como lidar com a injustiça melhor do que qualquer um de nós. Quando somos acusados de forma injusta, precisamos confiar que Ele tomará conta de nossa causa e que Ele revelará a verdade no seu tempo, o perdão. A paciência e a perseverança são as armas que Deus nos dá para lidar com essas situações. Lembre-se de que, mesmo quando o mundo não vê sua verdade, Deus está atento a cada detalhe da sua vida e, no final, Ele prevalecerá. É claro que, em algumas situações, Deus também nos chama para nos defender, para buscar a verdade e corrigir os erros. Porém, é importante que façamos isso com discernimento, com a sabedoria que Ele nos concede, e não impulsivamente, movidos pela raiva ou pelo orgulho. O Senhor nos convida a reagir com humildade, paciência e confiança em sua providência. Se você estiver enfrentando acusações injustas, lembre-se, Deus é o seu advogado. Ele conhece os seus motivos mais profundos e jamais permitirá que a mentira prevaleça sobre a verdade. Confie nele. Entregue sua causa a Ele e tenha fé de que, no final, Ele resolverá tudo de acordo com sua vontade perfeita. Meus amigos, chegamos ao último capítulo desta reflexão. Ao longo dessa jornada, aprendemos sobre os perigos das pessoas falsas, das manipulações e das relações tóxicas. Falamos sobre o poder do discernimento, da moralidade e do perdão. Agora, é importante que encerremos com uma verdade que nos fortalece e nos dá coragem para seguir em frente. Deus é a nossa proteção. Viver neste mundo onde as intenções das pessoas nem sempre são puras exige sabedoria e vigilância, mas a maior segurança que podemos ter é saber que Deus, em sua infinita bondade e poder, nos guarda e nos protege de todos os planos do mal. Quando caminhamos em sua direção, Ele nos cerca com sua presença e nos guia por caminhos seguros. Não estamos sozinhos nesta batalha contra a maldade que tenta nos envolver. Deus não nos deixou indefesos. Ele nos deu armas poderosas para enfrentar os desafios da vida à oração. A sua palavra e o discernimento. A oração é a nossa conexão direta com Ele. Um canal de força e sabedoria. A palavra de Deus é o nosso escudo, que nos protege das mentiras do inimigo e nos guia para a verdade. E o discernimento,
que Deus derrama sobre os corações daqueles que buscam a sua vontade é a chave para identificar as ciladas e enganos ao nosso redor. Quando confiamos em Deus e permanecemos firmes em sua verdade, nada pode nos destruir. A Bíblia nos ensina que nenhuma arma forjada contra nós outros perará. Isaías 5:4-7. Mesmo quando as adversidades surgem e as pessoas tentam nos derrubar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é maior do que qualquer inimigo, maior do que qualquer tentativa de nos afastar de sua vontade. Não importa o quão difícil seja o caminho, Deus sempre estará ao nosso lado, pronto para nos dar a vitória. Deus também nos chama a estarmos alerta. A proteção divina não significa que seremos livres de todas as dificuldades, mas que Ele nos dará forças para vencer. Las devemos estar vigilantes, atentos aos sinais e prontos para agir com sabedoria. Osh, vezesh. A proteção de Deus vem através da nossa própria decisão de nos afastarmos de lugares e pessoas que não nos trazem bem. Outras vezes, ela vem através da sua intervenção direta, quando Ele nos livra de perigos visíveis e invisíveis. Portanto, não tenha medo do mal que tenta nos cercar. Confie que Deus está no controle e que Ele nos guia. Ele é a nossa luz nas trevas, a nossa força nos momentos de fraqueza e a nossa rocha firme em tempos de tempestade. Como Ele é, nada pode nos abalar. Não permita que o medo ou a dúvida tomem o seu coração. Caminhe com confiança, pois você está sob a proteção do Altíssimo em todos os momentos. Lembre-se de que Deus é maior do que qualquer plano do mal. Quando você permanece perto dEle, você está seguro. Confie, ore, busque a sua sabedoria e viva com a certeza de que Ele sempre estará ao seu lado, guiando seus passos e protegendo sua vida de todo o mal. Meus queridos amigos, muitas vezes em nossa caminhada, nos deparamos com situações que nos desafiam a ser pacientes. Vivemos em um mundo que valoriza a velocidade, a ação imediata e as respostas rápidas. A sociedade nos ensina a querer tudo para ontem, a rir sem esperar, a buscar resultados instantâneos. No entanto, Deus nos chama para um tipo de paciência que é diferente da impaciência do mundo. Ele nos ensina a esperar o seu tempo, a confiar que tudo se desenrola conforme sua perfeita vontade. A paciência não é apenas esperar passivamente, mas sim confiar ativamente em Deus enquanto esperamos. Quando estamos em meio à adversidade, à espera de uma resposta ou de uma mudança, muitas vezes somos tentados a agir por conta própria, a tomar decisões precipitadas. Mas Deus nos chama a uma paciência que é firmada na fé. Ele nos diz: espere em mim, confie em mim, porque eu tenho o controle de tudo, mesmo que as circunstâncias pareçam não mudar, mesmo que a resposta não venha no momento que esperamos. Deus está trabalhando nos bastidores, preparando o melhor para nós. Lembre-se de que a paciência é uma virtude que Deus molda em nós, muitas vezes por meio das dificuldades. Ele usa o tempo de espera para nos ensinar, para fortalecer a nossa fé e para nos tornar mais parecidos com Ele. Quando praticamos a paciência, não estamos apenas esperando o tempo passar, estamos permitindo que Deus opere em nossas vidas de uma forma que só o tempo e a confiança nele podem trazer. A Bíblia nos ensina que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Isaías 40:3:1. Quando colocamos nossa confiança em Deus e esperamos pacientemente por sua resposta, Ele renova nossa energia, nos dá forças para continuar e nos prepara para o que está por vir. A espera em Deus não é uma espera vazia, mas uma espera cheia de esperança, uma espera cheia de fé. Se você está atravessando um momento de espera, não desanime. Confie que Deus tem um propósito em cada estação da sua vida. Não deixe que a ansiedade ou a impaciência roubem a paz que Ele quer lhe dar. Em vez disso, busque o seu consolo, ore, confie e saiba que a resposta de Deus virá no momento perfeito, no tempo que Ele planejou para você.